eu vejo que há menos falhas sendo cometidas de uma forma geral pelos meios de comunicação, sabe, Rembrandt? Até porque a tecnologia, a inteligência artificial tem ajudado bastante. Agora também, eu acho que as pessoas, mesmo aquelas que trabalham com a comunicação de forma profissional, principalmente jornalistas, repórteres, essas pessoas que escrevem para que o texto seja público, elas têm as suas preocupações, mas às vezes consultam fontes equivocadas. Esse é um grande problema, né? Fontes. Muito problemático. Assim, qualquer pessoa tem a resposta certa a um clique no próprio celular. Mas para que tenha a resposta certa, precisa ter a boa fonte. Então, assim, você perguntou se eu tenho visto muitas falhas. Eu vi ontem, porque a proximidade do Enem, estamos há praticamente um mês do Enem, um pouquinho mais, mas alguns veículos colocaram há 30 dias do Enem e esse A com H. Nossa, Sério? Esse A com H sempre remete ao passado, né, professor? Só ao passado. E eu tenho aqui ex-aluno meu dizendo que sabe. A com H para tempo passado. O Enem ainda vai acontecer. Então, daqui a 30 dias, esse A não tem H. E aconteceu num veículo importante. Ontem eu vi nas redes sociais. Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que a dica boa é ter boas fontes, sabe? A Globo, outros veículos de comunicação me têm como consultora e eu acho fabuloso. Eu acho que qualquer pessoa... Eu sou muito acessível. E eu digo sempre, meu objetivo é facilitar a comunicação, deixar as pessoas confiantes, para que elas falem e escrevam bem. Então, as pessoas mandam para o direct do meu Insta, enviam e-mail para mim, eu tenho um prazer enorme, sabe por quê? O adubo do meu estudo é a dúvida. Então, a dúvida que vem, ela é essencial para que eu saiba o que é que eu preciso trabalhar um pouquinho mais, como é que eu posso contribuir e ajudar. Até porque essa língua tão vasta, ela tem, às vezes, Rembrandt, dois caminhos corretos. Por exemplo, jogos paraolímpicos ou jogos paralímpicos. O que é que a Globo sempre fez? Eu acompanhava porque você estava lá sempre como uma figura importante dos esportes. Quando havia duas possibilidades certas, vocês combinavam de utilizar uma só, o padrão. Isso aconteceu na época de Dilma na presidência, que as pessoas diziam, esse negócio de a presidenta não existe, isso é invenção. Não. Esse feminino sempre houve na língua portuguesa, só que há duas formas de você fazer o feminino, ou pelo artigo, a presidente, ou a presidenta. Então, o próprio manual de redação do governo determinou que o servidor usasse a presidenta porque padronizar torna elegante. É isso que a Globo sempre fez. Embora sempre houvesse, sempre não, mas muitas situações traziam duas possibilidades. Então, uma dica muito boa também há pessoas que têm um nível linguístico muito bom, mas sempre têm o que aprender. E uma dica boa não é porque é paraolímpico e paralímpico, hidroelétrica ou hidrelétrica, não é porque as duas formas estão corretas que você deva usar as duas no mesmo texto. Porque vai ficar estranho, vai ficar deselegante, não é? Vai parecer que você está na dúvida. Eu uso uma, vou usar as duas porque fica parecendo uma redação delas de aluno. Tá certa, né? Parece que o menino coloca numa expressão o A com crase, na outra ele diz, eu estou com dúvida, então se eu errar, só erro numa. É verdade. Não pode. Professora Fernanda Bergamo, que bom estar aqui com a senhora batendo esse papo. E a senhora tem uma coluna também, você tem uma coluna também na Rádio CBN, que também é muito boa, a interação com o Aldo Vilela lá, que comanda o programa, e sempre trazendo essas dúvidas, né? Fernanda, isso está certo, isso está errado, como é que se usa, esses termos que são utilizados, essas frases, e aquilo é muito bom. Então você está, às vezes, no carro e é hora de conferir com Fernanda agora as dicas de português, tirar as dúvidas. Então isso é muito bom. E você falou que adora essa dúvida, né? Então esse é adubo
para o seu trabalho, para você correr atrás, para tirar essas dúvidas. E você criou um grupo de WhatsApp comunitário. Como é que é isso? Voltado para o Enem? Ah, Como é que foi? pois é. Já não existe mais? Existe? Como Não, é que é isso? existe Né? sim. Assim, você lembrou da coluna CBN, a nossa língua portuguesa? Já são 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu fiquei impressionada também. Esse mesmo espanto seu, um dia desse eu disse, 10 anos já, Aldo? De contribuição. 10 anos. Eu sou apaixonada pela coluna. Porque, veja só, eu sou professora, eu gosto muito do que eu faço. E quando a gente gosta demais do que faz, a gente estuda, se prepara e acaba fazendo bem feito. Mas nesse ambiente que é o de vocês é que são esses profissionais. Meu Deus do céu, olha, o medo que a gente tem. A primeira vez que eu gravei na Globo um projeto de educação, a primeira vez que eu sentei ao lado de Aldo, porque assim, muda o veículo, muda a forma de se comunicar. Se eu dou aula sobre adequação, como é que eu não vou me preparar para isso? E é quando eu observo como a evolução da comunicação e da língua portuguesa, ela é significativa, porque, embora os veículos sejam diferentes, eu acabo aprendendo, como eu aprendi muito com você, como eu aprendi muito com Bianca, como eu aprendo todos os dias, todas as semanas com Aldo e tudo mais, o timing. Porque, por exemplo, não é uma aula, e eu vou trazer para mim porque é o que eu sei fazer. Uma aula presencial você dá de um jeito. Uma aula online, você tem que adaptar tempo, conteúdo, tudo para que seja satisfatório e desperte o aprendizado. Então, assim, nessa questão da rádio, o que eu mais gosto é a participação do ouvinte. Porque, assim, depois de 10 anos, a gente fica se perguntando, eu não sei se acontece isso com você, Rembrandt, mas assim, eu vou falar sobre o quê? Qual é a pauta? Não é, não. Qual é o assunto de hoje? A gente já está fazendo isso há 10 anos. 10 Será anos. que tem assunto para tudo isso ou a gente vai começar a repetir? Nunca faltou por conta da participação do ouvinte, com a humildade em tirar a dúvida, professor explicar isso, qual é a origem dessa palavra ou dessa expressão. E eu acho isso tão lindo, poder contribuir com isso. Para mim é maravilhoso. E é muito bom acompanhá-la também na CBN. E aí, desculpa, você falou sobre o grupo de WhatsApp, mas assim, uma forma de eu poder ajudar um pouquinho aqueles estudantes que às vezes não têm oportunidade de ir para um aulão meu, ao vivo, ou de ser meu aluno presencial, é exatamente a partir das redes sociais, a criação de um grupo de WhatsApp, no qual eu possa colocar material, eu possa tirar dúvida, eu possa orientar. Então, isso é muito bacana, sabe? A gente tem feito isso há 2 anos e eu sei que eu tenho conseguido contribuir um pouquinho para ajudar nessa segurança e na autoestima, para escrever a redação, que é a porta de entrada para muitos cursos superiores, não é? E seus cursos estão aí, né? Disponíveis, muita gente pode acessar. Estudar com Fernanda Bergamo é um luxo. Sua rede social, seu perfil é o arroba... É o @bergamo.redacal, redação sem cedilha e sem tio. E eu gosto de reforçar que, assim, sou eu que estou à frente. Muita gente diz assim, não é ela que responde. Como é que não é? Eu vou deixar alguém responder por mim. Às vezes eu estou, por exemplo, estou aqui e meu marido está ali. Eu tenho certeza que ele está, às vezes, olhando no celular e ele diz assim, algumas coisas eu digo, por que você não respondeu? Eu digo, ele faz, vai que eu durmo no sofá hoje. Vou entrar nessa dividida então, não, né, Ivanildo? Eu faço questão de responder e assim, eu, na medida do possível, se eu puder ajudar, sabe? Porque eu acho que a gente precisa... Conhecimento bom é para ser dividido, é para ser compartilhado. E eu acho que essa tecnologia e esses meios de comunicação estão aí para a gente poder atingir mais pessoas, não é, Rembrandt? E a comunicação se encaixou de um jeito para você, assim, que parece não, é muito natural. Você conseguir um nível de naturalidade nessa comunicação, acho que por todas essas experiências, primeiro em sala de aula, né, e depois nos veículos de comunicação, seja no rádio, seja na internet, seja na televisão, como é falar fácil, falar objetivamente, ser compreendida, e isso é muito bom. E você continua estudando sempre, todo dia, ou quase todo dia, você vai lá recordar, porque acho que a gente não consegue lembrar de tudo toda hora, né? Claro que Tem não. que sempre consultar. É assim Tenho mesmo? dúvida. Até para você, Fernanda? Mas é claro. E a gente, olha, se antigamente, sem a tecnologia, sem esse acesso a uma resposta quase imediata, a partir de fontes sérias, se antigamente eu não contava com isso, e eu tinha sala de aula, trabalhei em colégios
a minha vida inteira até me aposentar, de colégio, não é? Mas imagina a situação de eu estar com a turma e um aluno perguntar, professora, essa expressão tem ou não tem hífen? As do cotidiano, imediatamente eu respondia. Uhum. A regra do hífen era muito complicada. Então, às vezes, um bom aluno perguntava alguma coisa, eu dizia, e não tinha a menor vergonha de dizer, não sei, querido, mas semana que vem eu te trago a resposta. Hoje eu não preciso esperar a semana que vem. Eu consulto a fonte e tudo mais. E é por essa razão, pela língua ser complexa, porque eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, e é muito bom aprender a estudar, que eu estudo diariamente. Eu não repito aula, Rembrandt. Eu gravo aula nova todas as semanas. Por quê? Porque o objeto da minha aula é um tema de redação. E o tema é baseado, às vezes, na atualidade. Então, se eu não me atualizo e se eu não preparo esse aluno para entender o tema, para saber buscar causas, para desenvolver os impactos, para arrumar as propostas de intervenção, se ele não está bem informado, eu tenho que minimamente estar para mostrar para ele a importância dessa atualização. Então, o estudo faz parte da vida do professor. Professor de vocação sabe disso. E como eu amo estudar, também não é uma coisa muito complicada para mim, sabe?